Deus que eu sirvo, se você quiser, anote aí uma primeira ideia para essa manhã. É o Deus que pode ser conhecido. Um Deus que pode ser conhecido. O verso 23 que a gente leu, a palavra de Deus dizia: pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, esses que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Esse verso, assim, embora com uma cara bem evangelística, a gente poderia dizer, impacta qualquer observador detalhista, ou pelo menos deveria. Será que, de fato, eu posso ter certeza que eu conheço o Deus que eu sirvo? Ao Deus desconhecido. Em algumas horas nós nos apresentamos na presença do nosso Deus, quase que como esses atenienses. Servimos a Deus com tanta desconfiança. Vocês já escutaram a expressão? Está crendo, desconfiando. Crendo, desconfiando. Porque não se experimentou totalmente um Deus que pode ser conhecido e sabe do conteúdo daquelas coisas que Deus não simplesmente faz, mas muito mais importante do que isso, do que aquilo que Ele é. O Deus que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O apóstolo Paulo tem palavras lindas e belas, ele expressa aqui, e Lucas, o escritor desse livro, narra de uma forma tão bela também as palavras de Paulo, mas numa outra ocasião, quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, capítulo 1, ele fala mais ou menos assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que os homens são indesculpáveis. Deus está em tudo aquilo que é visível e que Ele criou. Aliás, Ele está até naquilo que a gente não consegue ver e Ele criou. A gente percebe a presença de Deus, e quando o homem não consegue ver Deus, é lamentável, né? Porque os Salmos diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Todo ser humano é indesculpável perante Deus, mesmo que ele nunca tenha escutado falar dessa palavra de salvação, porque as coisas criadas proclamam o nome do Criador. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que fez todas essas coisas, querendo de fato que os homens o encontrem. Um Deus que quer e pode ser conhecido. Deus se faz conhecido, contudo o homem não consegue percebê-lo. A minha curiosidade é: será que na sociedade em que nós vivemos, nós não estamos vivendo essa mesma realidade daquela sociedade onde Paulo estava, uma sociedade greco-romana, em que não se conhecia uma outra coisa, e colocava lá ao Deus desconhecido? Escondido, talvez assim a gente poderia dizer, em plena vista, dentro desse texto, tem algumas informações para a gente. O texto dizia, verso 18, que ali estavam alguns filósofos, epicureus e estoicos. Além de um nome muito estranho, né, e a não ser que você continue se lembrando das aulas de filosofia, que a maioria de nós que não vem de áreas de ciências humanas não gosta, né? Epicureus e estoicos, o que isso fala? Você olha no texto, ele pode aparecer como que perdido ali no texto. Estavam ali alguns filósofos, epicureus e estoicos. Os epicureus, resumindo todo o seu pensamento, a sua filosofia, a ideia deles é o seguinte: prazer acima de tudo. A filosofia epicurista, prazer acima de tudo. Não importa o preço que você vai pagar, desde que você tenha prazer, satisfaz. Eu tenho a sensação clara de que essa é a sociedade que a gente vive. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Sejam nos aspectos mais libertinos, sexuais, o uso de mídias, o uso de drogas, ou qualquer outro tipo de coisa, a nossa sociedade é uma sociedade que vive com a intenção de ter prazer acima de qualquer coisa. Bem-estar pessoal. A gente trabalha pensando num bem-estar pessoal. Sim ou não? É uma verdade. A gente trabalha nisso, a gente trabalha, e quando alguém pergunta: por que você trabalha tanto? Eu quero deixar um futuro melhor para os meus filhos. Prazer. Eu não quero que meus filhos passem pelas mesmas dificuldades pelas quais eu passei, alguns pais falam. Mas isso é um pensamento epicureu, um pensamento estoico, ética.
aquilo que é politicamente correto. A gente tem que se manter naquilo que é politicamente correto. Viver o momento. Algumas pessoas têm tatuado nos seus corpos, e hoje virou moda, carpe diem. Ou seja, viva o dia, cele o dia, mantém aquilo, esquece o resto. Não pensa no futuro. Viva o dia. Pensar exatamente no dia, viver o momento, usar da própria mente para entender o mundo que está à sua volta. Um pensamento estoico. Trate os outros de uma forma justa. O que, aliás, se você reparar, são coisas boas. Não tem nada de ruim nesse pensamento estoico. A única coisa ruim é o seguinte, que quando as pessoas começam a viver em cima disso aqui, começam a se imaginar bons. E o problema do ser humano é quando ele começa a achar que ele é bom. O problema do ser humano é quando ele começa a achar que ele é bom e que ele não precisa de Deus. Que ele não precisa de Deus. E aí, um ser humano que é bom, que faz o bem para todo mundo. Você conhece aquelas pessoas? Fala, essa pessoa é tão boa. Eu conheço algumas pessoas que falam, melhor do que eu, que vivo uma vida no ministério, eu fico com vergonha aqui. Nós temos alguns amigos que a gente fala, tem vergonha deles, parece que são eles que vivem uma vida no ministério, e são pessoas que nem conhecem Jesus. São pessoas boas, fazem o bem, querem o bem, torcem pelo seu bem. O problema todo é que começa a se achar bom e esquece que dependem de Jesus. Porque essa vida aqui é passageira. E o Deus que nós servimos é esse Deus que se apresenta dizendo para nós que Ele é o Deus que criou todas essas coisas para que o mundo pudesse ver. Para que as pessoas pudessem ver. É um Deus que pode ser conhecido. Ele não é um Deus desconhecido. Ele não é um Deus desconhecido. Mas essa é a primeira coisa que está escondida no texto. A segunda diz o seguinte, que todos ali, não só os atenienses, mas todos os visitantes, eles não se preocupavam com uma outra coisa, senão alguma novidade. Se essa sociedade conhecesse as redes sociais. Quantas horas que alguém passa nas redes sociais. Eu conheço algumas pessoas que falam assim, não, eu não tenho redes sociais. Usa a rede social da mãe, do pai, do irmão, tem um nome de usuário escondido lá, porque não quer que os amigos saibam, mas está fiscalizando tudo que está acontecendo, porque é uma sociedade que não se preocupa com uma outra coisa diferente de algum tipo de novidade. É a sociedade que nós vivemos. Paulo fala, menciona, lida com a sociedade do primeiro século, com as mesmas dificuldades, problemas e situações que nós enfrentamos hoje, no 21º século. E o Deus que ele prega para os atenienses e para todos os visitantes é o mesmo Deus que nós temos hoje e servimos hoje. É um Deus que pode ser conhecido. E todas as vezes que nós começamos a caminhar e levantamos coisas diferentes daquilo que é a ideia, a intenção de Deus para nós, vivemos numa forma, um aspecto diferente daquilo que é Deus para nós, Deus está dizendo, você pode me conhecer mais, porque se você me conhecer mais, você não vai precisar viver esse modelo de vida que você está buscando. Uma pergunta difícil para a gente, como é que está o altar da sua vida? Repare se não há deuses nomeados, e que o Deus que deveria ser conhecido continua sendo marcado como Deus desconhecido. Talvez a gente se apegue a valores familiares, talvez a gente se apegue a valores culturais, talvez a gente se apegue a valores religiosos, talvez a gente se apegue a títulos de trabalho, a locais de trabalho, a remuneração que recebemos e colocamos essas coisas todas em algum lugar, número 1, na nossa vida, em lugar de Deus. Isso é idolatria. Nada diferente do que os atenienses, todos os visitantes que estavam naquele lugar estavam fazendo, e Deus está dizendo, o altar da minha vida continua sendo levantado como um altar de um Deus desconhecido, porque você não me conhece, não sabe exatamente aquilo que eu sou e o que eu tenho condições de fazer. E essas perguntas são as perguntas que eu faço diante do espelho. Como é que é o altar da minha vida? Como é que é o altar da minha vida? Quais são as coisas que têm valor na minha vida? E quanto eu conheço e experimento do Deus que eu digo que é o Deus que eu sirvo? São perguntas difíceis. Uma outra. Que tipo de filosofia molda o seu viver diário? As respostas, talvez, para todas essas duas perguntas, elas não estão naquilo que alguém fala. Falar é fácil. As respostas para essas perguntas estão no modo como a gente vive dia após dia.
Essa é a realidade, que a gente pode dizer, eu posso dizer para vocês o quanto eu quiser, que Deus é o número 1 da minha vida, que eu vivo para servir ao Senhor, que eu obedeço ao Senhor incondicionalmente, eu posso falar isso o quanto eu quiser, mas o que eu faço dia após dia é que de fato determina se isso é realidade na minha vida. Como é que está o altar da sua vida? Que tipo de etiqueta tem na presença do nosso Deus, o Senhor que criou todas as coisas? É um Deus que é conhecido de fato por você, ou é um Deus que é só colega? Segunda coisa, o Deus que eu sirvo é um Deus que quer ser encontrado. Deus criou todas as coisas. O apóstolo Paulo vem dizendo lá, chega no verso 27, ele fala, e ele fez isso para que os homens o buscassem, talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E como disseram alguns dos poetas de vocês, ele diz lá aos atenienses, né, também somos descendência dele. Sempre que eu me deparo, né, com a ideia, o pensamento de conhecer Deus, de encontrar com Deus, tem um nome, uma pessoa, uma história que me vem à mente, Jó. Não sei qual intimidade que você tem com Jó, que é um dos livros da Bíblia. Jó é um dos escritos mais antigos do mundo, é o livro mais antigo da Bíblia. E Jó é uma pessoa que Deus testemunha que ele era íntegro e temente. Aliás, o livro de Jó começa assim, Jó capítulo 1 fala, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O verso 2 fala, Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E o verso 3 ele fala, tinha 7.000 camelos, 3.000 ovelhas, 500 juntas de bois e 500 jumentos. E aí dá uma informação para a gente, eu acho muito interessante. Era o homem mais rico do Oriente. O homem mais rico do Oriente. Esses são os 3 primeiros versos do livro de Jó. E sabe o que me chama a atenção? A seguir nesse texto, os filhos de Deus se apresentam na presença de Deus, vai entre eles Satanás e Deus se gaba de Jó. E às vezes a gente costuma usar o ditado, né, uma coruja que não gaba o toco, né, pau nela, né? Mas Deus se gaba de Jó. E ele fala com Satanás assim, você viu lá, ó, meu servo Jó? Aí Deus dá todos esses testemunhos, reto, íntegro, temente e se desvia do mal. Foi Deus que deu esse testemunho a respeito de Jó. Não foram os amigos dele, que aliás ele tem alguns amigos nesse livro. O melhor tempo que os amigos dele tiveram com ele foram alguns dias que eles ficaram de boca fechada, que quando eles abriram a boca a coisa ficou estranha. Não foram os amigos de Jó, não foi a família de Jó, o próprio Deus testemunha. Jó é íntegro, reto, temente e se desvia do mal. Satanás fala com ele também? Dá tudo para ele. Vai lá e tira esses negócios que o Senhor dá para ele, para ver se ele não vai te negar. E Deus fala com ele, vai lá então. Você tem toda a autoridade, só não toca nele. Satanás tira tudo de Jó e volta e fala, você viu lá, meu servo Jó? Fala, mas também toca na pele dele, para ver se ele não vai maldizer. Toca na pele dele e Deus fala, pode ir. E Satanás vai, tira tudo de Jó, tudo, absolutamente tudo. O resumo da história de Jó, e a gente conhece talvez por causa da sua paciência, paciência, né? Paciência de Jó. Né? Mas uma das coisas, não só além da paciência, mas uma informação que aparece no último capítulo do livro de Jó, capítulo 42. Jó, que era alguém que o próprio Deus testemunhou, que era reto, íntegro, temente e que se desviava, depois de Deus dar uma boa lição para ele de diversas outras coisas, Jó fala com ele, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Falou, alguém que tem uma intimidade total com Deus, que Deus sabe que é íntegro, que é temente, que é reto, que se desvia do mal, fala, Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar, e eu olho para mim mesmo e falo, mas que tipo de intimidade tenho eu com Deus, então? Que tipo de intimidade tenho eu com Deus? E Deus faz todas essas coisas que Ele fez, diz lá o texto que a gente leu, porque Ele quer ser encontrado, que ainda que as pessoas tateando possam encontrá-lo. Verso 28, ele diz, nele vivemos, nos movemos e existimos. Mesmo supostamente vivendo, nos movendo e existindo em Deus, nós corremos o risco de não perceber quão perto de nós Deus está. É um risco que a gente tem, pode ser que a gente nem consiga ver que Deus está do nosso lado quando a gente queima a mão
num ferro quente. Mas o que aconteceu? Onde é que Deus estava nessa hora que não me alertou? Vê, você já ligou esse ferro, né? Não coloca a mão aí. Né? Onde é que Deus estava? E a gente começa a fazer diversos questionamentos a Deus em relação às coisas que acontecem na nossa vida. E talvez a gente possa imaginar, o texto dizia, que ainda que tateando, possa encontrar, e eu gosto de olhar para o texto e tentar entender um pouco mais, e eu fico me perguntando, que tipo de pessoa precisa tatear para encontrar alguma coisa? No mínimo, algum tipo de pessoa, ou é completamente cego, ou está num ambiente completamente escuro, não está enxergando. Alguém que precisa tatear, bater a mão para encontrar alguma coisa, ou é completamente cego, ou está num lugar onde não consegue enxergar numa escuridão. E a gente poderia parar e pensar um pouquinho aqui. Nesse exato momento, na hora que está dando agora aí no seu relógio, cada um de nós temos detalhes e momentos na nossa vida que nós estamos enfrentando. E às vezes nesses detalhes, momentos e situações que nós estamos enfrentando, a gente está tateando e perguntando, onde é que está Deus? Por que Ele me deixou passar? Por que Ele me deixou enfrentar? Por que Ele está me deixando passar? Por que Ele está me deixando enfrentar tais e tais situações? Onde é que está Deus? E Deus é um Deus que quer ser encontrado. Quando você pergunta onde é que está Deus, Ele vai te responder. Uma boa notícia para todos nós é que mesmo que a gente não esteja vendo Deus porque nós somos completamente cegos ou porque nós estamos em um lugar de escuridão, a boa notícia é que Deus é um Deus que cura cegos e tem histórico grande disso. E Jesus, o seu Filho, é a luz do mundo. Deus está perto de nós, Ele quer que nós o encontremos, Ele faz todas essas coisas, querendo que, talvez tateando, se possa encontrá-lo. Ele fala, eu estou do seu lado, eu estou do seu lado, mesmo que Ele não esteja assim. Então nós vivemos nele, nos movemos nele, existimos nele, e é só isso, porque se Deus tira de nós o seu fôlego de vida, nós simplesmente acabamos. Que essa pequena partícula de Deus que está em todo homem, que é o fôlego de vida, e toda alma vivente, o fôlego de vida, se Deus tira isso, acabou. Ele está bem perto de nós, Ele quer ser encontrado. O Deus que eu sirvo é um Deus que quer ser encontrado. Né? Não se perca procurando Deus onde Deus não está. Às vezes Ele está muito mais perto do que o lugar que a gente imagina. Muito mais perto do que a gente imagina. Deus não só é um Deus que pode ser conhecido, é um Deus que quer ser encontrado, mas é um Deus também que esquece o passado, transforma o presente e promete um futuro. É um Deus que esquece o passado, transforma o presente e promete um futuro. Versos 30 e 31. O texto que a gente leu dizia o seguinte: no passado Deus não levou em conta esta ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que ele designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dos mortos. A impressão que eu tenho é que se nós pudéssemos apagar o passado, tivéssemos o poder de apagar o passado, todos nós iríamos fazer alguma visita em algum lugar da nossa história e retirar parte dela. Tem diversas coisas da minha vida que eu gostaria muito que tivesse sido diferente. Eu não tenho essa condição. Palavras faladas, talvez mal faladas. Decisões tomadas. Escolhas feitas ou deixadas de fazer. A gente não tem essa condição de ir no nosso passado e apagá-lo, de ir no nosso passado e mudar histórias, de ir no nosso passado e transformar coisas. Mas a coisa boa é a gente saber que Deus não leva em conta o tempo que você não conhecia.
Deus não leva em conta o seu tempo de ignorância. E quando eu digo conhecer, eu digo ter intimidade. Conhecer a Deus não só de saber quem Ele é, mas de saber aquilo que Ele pode fazer. Não só de ouvir falar, mas conhecer a Deus dos seus olhos o verem. Essa é talvez para a gente, de novo lembrando da história de Jó, eu só te conhecia de ouvir falar. Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância, que às vezes a gente vive depois de já ter recebido Jesus como Salvador na nossa vida, a gente toma decisões incorretas, precipitadas, ignorantemente, sem perceber que o nosso Deus pode muito mais do que essas nossas palavras mal faladas, decisões mal tomadas, escolhas mal feitas. E Deus não só está conosco, mas Ele em si mesmo esquece o passado e fazer com que o nosso passado se transforme. Deus é um Deus que pode oferecer um passado apagado. Tem uma música do Fernandinho, que no meio dela tem um hip hop, que o cara canta lá, né? Vida nova, o passado apagado. Pensando nisso até entenda a raiva do diabo. Essa é a realidade, porque Deus oferece para a gente um passado apagado, e o diabo fala, aí eu não tenho mais nada para jogar na cara dele, aí eu não tenho mais nada para jogar na cara dela. Aquelas coisas que passam a vida inteira desmontando, quando a gente olha e fala, Deus apagou, aí o diabo tem que ficar com raiva mesmo. Tem que ficar com raiva mesmo, porque ele não tem nada para te acusar, e a palavra de Deus fala isso. Quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? É Deus quem os justifica. Aleluia! É Deus quem justifica. Quem é que pode te acusar de algo que Deus já colocou apagado? Apagado. Deus pressiona, talvez para aqueles de vocês aí aficionados, né, pelos videogames, ou aqueles que usaram computadores nos anos 90, Deus aperta lá, ó, reset. A gente aprende as 2, 3 palavrinhas em inglês, reset, né? Mas lembra do telefone, você aperta o reset, você aperta o radial, né? Você aperta um monte de coisa, até você aprender como é que o nome desses negócios são, né? Deus é aquele Deus que vai lá e aperta para você esses botões. Aperta para você esses botões e oferece para a gente um passado apagado. Aquelas coisas que nos fazem vergonha, nos fizeram vergonha, Deus sepulta todas essas e nos dá uma oportunidade de estar em Jesus e ser feito nova criatura. E todas as vezes que você chega na presença do Senhor e diz para Ele, Senhor, me perdoa, eu falhei. Ele apaga, Ele aperta o botãozinho, reset. Reset. Ah, se não fosse esse botão na vida de cada um de nós estaríamos todos de uma situação muito ruim, muito difícil. Deus não só zera o passado, como Ele muda o presente. A vida, na realidade, se você observar, ela é uma questão de perspectiva. Problemas, eles sempre existirão, mas tem a forma como você pode escolher olhar para eles. Como é que eu vou olhar para esse problema? Como uma dificuldade ou como uma oportunidade. Há um poema, talvez de um dos grandes nomes na poesia brasileira do século XIX, e o poema diz mais ou menos o seguinte, que quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido descanso adormeceu, quem nunca sentiu a dor da miséria, da desgraça, é o que o poeta usa na realidade, quem passou pela vida e nunca sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Essa é a realidade, porque dificuldades todos nós vamos ter. Todos nós vamos ter. E aqueles que não sofrem dificuldades, o pessoal coloca aí diversas ideias diferentes, né? As crianças que são, esses dias para trás estava rodando uns vídeos aí das redes sociais, as crianças que em casa eles são hóspedes, se tudo é servido na mão, tudo é direitinho, eles crescem e não se tornam bons cidadãos. Eles têm que fazer aquilo que está ali. Eles têm que fazer aquilo que está às mãos deles para poder fazer. E a realidade é que nessa vida nós vamos passar dificuldades, elas vão sempre existir. Os pobres vão sempre existir. Aliás, Jesus fala isso, né? Quando as pessoas estão lá querendo fazer coisas diferentes, fala, preocupa com as coisas mais importantes, os pobres vão estar sempre aí. Vão estar sempre aí. Então não tem como o comunismo dar jeito na pobreza. Vai estar sempre ali. Vai estar sempre ali. A vida é uma vida que oferece dificuldades. Mas a coisa boa é a gente saber que o Deus que está conosco é um Deus que transforma o nosso presente de dificuldades em oportunidades. E não só faz isso, mas Ele promete um futuro.
Aliás, quando eu vejo coisa como esse poema assim, falo que não sentiu o frio ou a dor da desgraça, eu me lembro quando eu era criança, a gente escutava essas expressões. Eu sou capixaba de coração, mas eu sou mineiro de nascimento. E onde eu nasci, desgraça é palavrão. E minha mãe ficava, aquele negócio, assim, a gente escutava, quando alguém falasse uma coisa nesse estilo, assim, meu filho, não fala isso. Meu irmão mais velho falou, mãe, mas eu aprendi a xingar na igreja. Todo domingo os caras falavam, o ser humano sem Jesus, ele é um desgraçado, pobre, cego e nu. Ele fala, toda semana eles falam diabo, capeta, faz tanto de coisa na igreja, mas eu aprendi a xingar na igreja, né? Onde é que você está fazendo o quê, né? São situações que a gente olha, né? Perspectiva. A vida é uma questão de perspectiva. Como que você olha para a vida? Como que você olha para a vida? As dificuldades. Deus oferece uma opção de zerar um passado quando nós o depositamos em Jesus. Ele transforma o nosso presente, mas mais do que isso, ele promete também um futuro, e esse é o Deus que eu sirvo. O verso 31 diz, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando de entre os mortos. Convide o Espírito Santo de Deus para caminhar na sua vida e entrar naqueles lugares talvez mais sombrios, que se esconde dentro da sua alma, as dores que você sente, as dúvidas que você tem, a incerteza ou a dor. Deixe, né, que este Deus a quem você serve apague o passado, transforme o presente e te faça alegrar com o futuro de glória. Porque a ressurreição de Jesus Cristo é simplesmente para a gente, né, uma prova e também um símbolo de que a morte não é fim para ninguém, mas é o início, e pode ser o início de uma vida eterna totalmente diferente, de um Deus que pode todas as coisas, e é o Deus que eu sirvo. Amém. Que esse Deus que nós servimos, você possa colocar seu nome e dizer, eu sirvo esse Deus. Eu sirvo esse Deus. Que o altar da sua vida ele não é desconhecido, mas você é um Deus com quem você tem intimidade. Que no dia a dia da sua vida isso seja realidade, não simplesmente as palavras que nós falamos. Amém, gente? Amém? Quem é o Deus que você serve? Vamos ficar de pé.